professor Rui Lopes, né? Isso. O professor Rui é daqui da casa, né? Concluiu o mestrado em Eletrônica e Telecomunicações e o doutoramento em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Aveiro, Portugal. É professor coordenador do Instituto Politécnico de Bragança e membro externo do Centro de Investigação IETA. Atualmente, seus interesses de investigação incluem sistemas distribuídos, sistemas operativos e gestão de sistemas e redes. Recentemente, esteve ausente da atividade letiva, desempenhando tarefas de gestão. E, com o retorno, começou a refletir e investigar metodologias e abordagens que contribuíssem para a melhor forma como os alunos aprendem e como se mantêm motivados. Nesse contexto, ele desenhou uma unidade curricular em torno de uma experiência integrada de gamificação, incluindo avaliação formativa, jogos educacionais, sistemas de classificação com feedback constante. Também desenhou experiências de aprendizagem que incentivam a autonomia dos alunos e o desenvolvimento de competências horizontais, como comunicação, pensamento crítico, criatividade e aprendizagem ao longo da vida. Professor? Bom dia, obrigado pela apresentação. E bom dia a todos. Obrigado pela honra que me colocaram em convidar-me para participar neste painel. Portanto, o painel tem a designação de Educação e Inovação e, imediatamente, quando se fala em inovação, penso em mitologia grega. Nada como regressar há muitos anos atrás para nós verificarmos de que forma é que nós conseguimos ir inovando. De modo que lembrei-me que o título pudesse ser Pandora. Ou... aqui mesmo. Como a gamificação contribui para a inovação na educação. E vou começar com uma frase. Frase que diz o seguinte: uma população devidamente formada e capaz de utilizar ferramentas modernas na indústria e no comércio é uma face essencial na saúde de uma nação. Portanto, nós constantemente somos bombardeados com este tipo de ideias, frases, designações na comunicação social, na documentação oficial. Eu interpreto esta frase como uma provocação, porque se a educação estiver apenas ao serviço da técnica, como se revela neste tipo de mensagens, cumpre apenas o objetivo do fazer. Para fazer é preciso pensar, é preciso estar com o outro, relacionar-se, é preciso cooperar e encontrar as melhores formas de colocar a técnica ao serviço do homem. Nós, professores, temos vindo a conduzir a formação neste sentido, pois sabemos o quão importante ela é para nós. Por exemplo, nós sabemos, em vários relatórios é possível verificar estes dados, a empregabilidade está diretamente associada ao grau de formação. 80% das pessoas com grau de formação superior estão empregadas. E vai diminuindo à medida que a formação diminui. 70% das pessoas com nível de ensino secundário, 60% das pessoas com nível secundário baixo e por aí fora. O mesmo se pode dizer relativamente aos salários. 60% mais elevados do que pessoas com um grau, para pessoas com um grau superior. 10% mais elevado para pessoas com nível de ensino secundário. E 20% mais baixo para pessoas com um baixo nível de formação. Isto para quê? Para verificarmos ou constatarmos o valor que a educação, o valor que é dado à educação. E, portanto, se nós tomarmos como referência os documentos da OCDE ou da União Europeia, há alguns instrumentos que são focalizados, alguns instrumentos de regulação. Estes instrumentos são usados como referência para a garantia de qualidade no ensino. É neste sentido que se apela ao aumento do índice de formação a nível superior na população adulta. Às vezes, parece que a formação não tem o impacto desejado na população. Uma das causas, e isto que costumamos sentir, é a linha demasiado tecnicista na formação dos professores de ensino superior. Portanto, é o único grau de ensino em que os professores não têm formação pedagógica, quase que exclusivamente técnica. As indicações que nos chegam, de várias formas, passam pela introdução de tecnologia nos elementos de aprendizagem,
pela criação de modelos de ensino à distância ou massificados, como os Massive Online Open Courses, ou, em alternativa, pela construção de modelos pedagógicos ativos. Estas são ferramentas que nós geralmente adotamos para dar resposta a tal incremento da qualidade, à elevação dos índices de formação do público adulto, entre outros. Agora, levanta-se uma questão. Por trás disto, por trás destas mensagens, o que é que nós, professores, entendemos por inovação? Uma definição simples de inovação diz-nos que esta significa novidade ou renovação, referindo-se a uma ideia, método ou objeto que pouco se parece com padrões anteriores. E, portanto, a pergunta que nós nos colocamos é: o que é necessário renovar para inovar? Olhando para esta tira, verificamos um método pedagógico adotado pelo Calvin. Portanto, suponho que toda a gente conhece o Calvin. E aquilo que o Calvin solicita é: eu não vou aprender isto, a não ser que seja divertido. E a professora responde-lhe: e o que farás no resto da tua vida se não for divertido? Mas tu achas que eu vou viver num sítio sem TV cabo? O que me faz enquadrar o título da apresentação. Portanto, na mitologia grega, Pandora foi a primeira mulher criada pelos deuses, amando de Zeus. Zeus tinha esta ideia, ou esta estratégia de, secretamente, criar Pandora, como castigo por Prometeus ter entregue o fogo aos humanos. Pandora casou com Epimeteu. Epimeteu tinha à sua guarda uma caixa. Esta caixa continha todos os males do mundo. Zeus sabia que Pandora não iria resistir à curiosidade. Então Pandora abriu a caixa, libertando todos os males para a humanidade, à exceção da esperança, que continuou aí fechada, como não podia deixar de ser. Agora, o que é que isto tem a ver com a educação, com a inovação? Bom, na área educativa, muitas vezes funciona-se por modismos, por tendências que se tornam referências para um certo modo de assumir a ação pedagógica. Quando nós abrimos a caixa de Pandora, e neste contexto são os termos que nos inundam como gamificação, project-based learning, diário de bordo, portfólio, aprendizagem pela experiência, ou outros termos associados a estratégias pedagógicas. Contudo, a apropriação dos discursos por parte dos professores de ensino superior, nós, nem sempre se traduz em práticas que refletem a efetividade e a complexidade que envolvem estas estratégias. Neste sentido, os discursos podem assumir o discurso da inovação, no entanto, continuam a naturalizar um modelo academicista numa linha centrada na transmissão do conhecimento. O que nos leva precisamente ao primeiro termo atrás elencado, gamificação. É um termo bastante amplo, penso que é do conhecimento de toda a gente, tem estado na literatura com bastante frequência e há alguma tendência para pensar que este termo representa a utilização de jogos, a utilização de simulações do real ou teoria de jogos em contextos organizacionais. Na realidade, este termo descreve situações de aplicação de mecânicas ou de dinâmica de jogos em outros contextos. Mas a palavra-chave, as palavras-chave, é que o objetivo é mudar comportamentos. O que nós queremos ao introduzir a gamificação é exatamente isso. Em jogos, portanto, quando vamos gamificar algo, e este algo é tão genérico quanto quisermos, nós vamos adotar certos conceitos que são tradicionais em jogos. Um deles, talvez dos mais familiares, mais conhecidos, é a utilização de badges, crachás ou emblemas. Cada badge ou crachá representa uma recompensa ou um objetivo opcional. Ou seja, se for transladado para a área da educação, um badge ou um crachá deve ser concedido se o aluno fizer algo extra linha principal da aprendizagem. E, portanto, a concretização do que este emblema representa é fora do âmbito principal ou nuclear da experiência pedagógica. Portanto, do ponto de vista sistémico, um badge
é um elemento que representa um significado. É traduzido pelo aspecto. Portanto, se repararem na figura, eles são atrativos, dá vontade de os colecionar. E, portanto, é traduzido pelo aspecto ou pelo texto que contém, representando uma conquista e a concretização das condições que levaram à sua obtenção. Este é, efetivamente, um dos elementos mais usados em tarefas de gamificação. Um outro, também muito comum, são os pontos. Portanto, toda a gente que joga pela obtenção de pontos, inclusivamente nos jogos desportivos. O objetivo do futebol é ter mais pontos que a equipa adversária, e assim sucessivamente. E, portanto, pontos representam o sucesso na concretização das tarefas. Geralmente, no âmbito da nuclear da experiência, ou seja, na concretização daquilo que se pretende que o aluno efetivamente construa. Agora, num contexto de gamificação, os pontos servem para obter feedback do desempenho do jogador. Nós sabemos que uma das teorias psicológicas fundamentais da aprendizagem é o feedback. Sabe-se que o feedback frequente e rigoroso tem um efeito positivo no processo de aprendizagem, pelo que esta também é uma mecânica muitas vezes usada. Os pontos servem para ordenar e, portanto, é frequente haver uma colocação em lista ordenada de jogadores. E, portanto, esta lista ordenada de jogadores com os seus nomes e com a sua pontuação atual é designada por leaderboard. Portanto, uma placa com a sequência de jogadores ordenados pelo seu sucesso. Esta mostra as classificações, motivando os jogadores a aumentar a sua pontuação de forma a subir na lista. Eu estou em lugar 22º, se me esforçar um pouco mais passo a 21º. O objetivo é chegar a primeiro lugar. Pode ser contraproducente, no entanto. Se nós soubermos que estamos no lugar 103.523, vai dar tanto trabalho para chegar a primeiro que eu desisto já. Portanto, é preciso usar com cuidado a leaderboard. Gamificação. Portanto, eu estou a aplicar esta abordagem há cerca de 4 anos neste momento. Implica, na sua essência e na aplicação a uma área de educação, uma forma de envolver o aluno na construção da sua aprendizagem, ou seja, é enquadrada, quando feita de forma correta, na construção, na aplicação de estratégias pedagógicas ativas. Apenas para enquadrar, eu sou do Departamento de Informática, portanto leciono ao curso de Engenharia Informática e optei por aplicar esta experiência numa disciplina que se chama Gestão de Sistemas e Redes. Portanto, está em funcionamento esta abordagem pedagógica desde 2013 e consiste na gamificação completa da experiência do aluno. Desde a classificação, utilização ou seja, a tradução do que eles vão fazendo ao longo do semestre na sua nota final, a utilização de moeda virtual para incentivar a autonomia, inclusivamente ao desenho de experiências de aprendizagem que eles vão percorrendo ao longo do semestre. Na prática, como é que está organizado? Portanto, todos os alunos, portanto, a turma começa o semestre com uma ilha com 5 castelos por conquistar. Portanto, na imagem estão aqueles 2 últimos castelos não estão conquistados, aliás, os 4. Os 4 últimos castelos ainda não estão conquistados, estão com uma cor um bocadinho mais esbatida, apenas o primeiro está conquistado. Portanto, cada castelo representa um conjunto de desafios que ele vai ter de ultrapassar. Agora, ele poderá ultrapassar estes desafios de 3 formas. A forma mais simples, uma forma com algum trabalho e uma forma com bastante trabalho. Este nível de trabalho é associado às estrelas. Portanto, verificamos no primeiro castelo conquistado que ele aplicou o máximo de esforço e, portanto, conquistou o castelo com 2 estrelas. No segundo, ele está ainda a trabalhar, mas já vai com 1 estrela, ou seja, está a aplicar algum esforço. E começou também a conquistar o terceiro castelo. Implícito nesta abordagem é que o aluno tem total liberdade para selecionar que castelo quer conquistar quando e como fazer. Ou seja, não há calendário, não há datas de entrega, não há condicionalismos, não há uma rigidez
imposta pelo professor na construção ou na tentativa de construção do conhecimento deles. Eles fazem-no de forma relativamente autónoma, apesar de guiada pelas experiências de aprendizagem. Portanto, reparem que no canto superior esquerdo existe um número, 286. Este 286 corresponde à moeda virtual. À medida que ele vai andando, progredindo no semestre, ele vai recolhendo dinheiro. Este dinheiro serve-lhe para comprar ajuda do professor. Ou seja, se ele tiver atrapalhado para conquistar um castelo e tiver dinheiro suficiente, pode chegar ao professor e dizer: quero comprar uma abordagem, quero comprar umas instruções, quero comprar algo que me ajude a ultrapassar esse castelo. No canto inferior esquerdo conseguem ver uma caveira com moedas. Esta caveira com moedas representa a loja onde eles podem gastar o dinheiro. E, portanto, eles selecionam o tipo de ferramenta que querem comprar e, de acordo com o dinheiro que tiverem, podem comprar uma ferramenta que ajuda mais ou menos associado ao trabalho deles. Sobre a classificação, portanto, o semestre está estruturado da seguinte forma: nós temos vários castelos, cada retângulo amarelo ali, quase não se vê o amarelo, representa um castelo a conquistar e eles têm um caminho totalmente livre para seguir. Se seguirem o caminho mais fácil, mas têm de o concluir, eles terão no final nota 10. Portanto, não têm exames, não têm quizzes, não têm outro tipo de avaliação que não seja a concretização de cada nível. Se aplicarem e optarem por um caminho muito difícil, demonstram um nível de competências adquiridas elevado, o que quer dizer que são recompensados com nota 20. No entanto, podem seguir o caminho que quiserem e obter uma nota intermédia entre 10 e 20. Neste âmbito, e portanto não vou entrar em grandes detalhes sobre a estrutura organizacional da gamificação no semestre todo, mas neste âmbito, uma das tarefas que eles têm de fazer para tentar conquistar um castelo é uma experiência de aprendizagem com o título Cidade de Dread. Tem o título no cimo do slide. E eu queria começar por esta frase que aborda a importância das experiências de aprendizagem. Portanto, o que a frase diz é: eu aprendo lendo, aprendo ouvindo, aprendo errando, aprendo na prática, aprendo vivenciando a situação na minha cabeça, aprendo observando os outros. Inúmeras são as formas de aprender e cada pessoa se vê única nesse processo. E, portanto, isto traduz que a ação educativa do professor passa pela definição e construção de experiências de aprendizagem. Portanto, o objetivo não é gamificação, o objetivo é fazer com que os alunos aprendam. E daqui, as experiências de aprendizagem têm um papel fundamental. Estas têm de ser intencionalmente desenhadas para estimular o aluno a construir o conhecimento. É fundamental perceber o impacto que estas experiências de aprendizagem têm e ir construindo e adaptando-as nesse sentido no envolvimento do aluno. Ao mesmo tempo, perceber qual é o potencial que elas têm para a construção de saberes de diferentes naturezas, não apenas académicas ou cognitivas, mas também longitudinais ou sociais. No seu conjunto, as experiências de aprendizagem, e portanto isto vem da literatura, devem ser ativas, ou seja, estimular a agência do aluno, significativas, com significado social, integradoras com vários temas e assuntos e diversificadas. Portanto, não podem ser todas do mesmo estilo, só exercícios, só texto, deve haver uma certa diversificação associada. Portanto, a Cidade de Dread é uma experiência de aprendizagem de gestão de sistemas e redes numa abordagem de gamificação. Esta recorre ao uso da narrativa. O uso da narrativa facilita o conhecimento sobre o mundo e a realidade, dando múltiplas perspectivas ao aluno, uma vez que a própria narrativa é aberta. E como coloca personagens com características diferentes, também coloca o aluno frente a desafios que lhe permitem lidar com situações conflituantes ou binárias, o princípio da reflexão. É uma forma de contribuir para a construção do pensamento crítico, pois o aluno é colocado em conceitos que são ficcionados, pelo que tem de agir de acordo com esses contextos. No entanto, alguns desses contextos também se constituem como metáforas da realidade atual ou da realidade que eles podem vir a vivenciar num contexto organizacional. Por outras palavras, eles têm não só o conteúdo cognitivo que eles devem aprender de acordo com o programa da unidade curricular,
mas algo mais. Esta é uma das experiências de aprendizagem que é apresentada aos alunos e que cruza o uso da narrativa com o role-playing. Portanto, perante este painel para apelar à vossa imaginação... Está desligado. Tá. Passo a citar. A ordem faz começar o dia. No mosteiro dos datuístas, monges são arrancados ao dúbio conforto dos seus colchões de palha às 2 horas da madrugada. Estremunhados, dirigem-se pelos frios corredores de pedra para o primeiro dos 6 serviços diários no templo, aconchegados pela luz de velas e, ocasionalmente, pelo luar. Não há altar, não há qualquer ornamentação. Esta é a criação do contexto. Espera-os um dia igual a outros, com uma rotina diária de 4 horas de meditação, outras 4 de exercitação individual e 6 de trabalhos braçais nos campos ou nas oficinas. Os monges deitam-se geralmente pelas 7 horas da tarde, preparam uma refeição por dia, raramente abençoada com um pedaço de carne. Geralmente não vai além dos ingredientes que eram produzidos ou colhidos nos campos do mosteiro. O jejum inclui, frequentemente, uma bebida produzida a partir da fermentação de cereais e aromatizada com ervas, como rosmaninho, louro ou lúpulo. Esta é a relação entre a realidade e a ficção. Essa manhã era particularmente fria, parecendo anunciar infortúnio. A chamada circula rapidamente pelos corredores. O mestre Magnício convocou todos os monges para o pátio. Apela às personagens para uma mudança de situação. Meus abençoados monges, começa ele, tenho uma missão para vós. Hoje, durante a noite, um mircedo trouxe-nos uma mensagem proveniente da tribo dos Juntazus, que solicitam a nossa arte com urgência. Aparentemente, um grupo de 6 exploradores aventurou-se na cidade de Dredd, conseguindo apenas um deles regressar. Não se sabe o que sucedeu aos restantes, mas este explorador trouxe um objeto que nunca se tinha visto antes. Aqui constrói-se o desafio. A cidade de Dredd, ali representada, é um local particularmente rico em artefatos em bom estado de conservação. Não se conhece perfeitamente a origem do nome, mas julga-se que deriva de uma língua muito usada na altura e que, entretanto, caiu no esquecimento. Ficou o sentido do nome, dando ao local um ambiente apreensivo ou mesmo de medo. Não era de ânimo leve que os humanos entravam nesse local. Muitos dos que o tentaram desapareceram, não mais se ouvindo falar deles. O risco, por vezes, compensava. E, portanto, esta é o início da experiência de aprendizagem que é colocada aos alunos. E, portanto, estabelece um enquadramento para a colaboração e a assunção de papéis diferenciados. Numa parte da narrativa, o caminho desemboca no cimo de uma montanha, permitindo-lhes ver a neblina permanente que encobre o vale e que se estende à sua frente. Aí se esconde a cidade de Dredd, nunca antes explorada pelos datuístas. E, portanto, no cimo da montanha temos 2 caminhos. Aqui tem uma decisão a tomar. Este é um dos exemplos em que o conhecimento cognitivo ou academicista é colocado. Portanto, nesta parte da narrativa, o conhecimento é obtido por discussão entre eles, com consulta, perante um desafio. Portanto, eles vão fazer uma opção, esquerda ou direita. Se forem por um lado, por um caminho, eles têm um determinado desafio, se forem por outro, têm um desafio distinto. Vamos supor que optam por seguir pela Porta das Pedras, sentindo o restolhar mais próximo. Mal fazem a curva, deparam com uma sarpresse que lhes barra o caminho. Digníssimos monges, sinto muito contente por vos ver. Já há 2 ou 3 dias que não tenho uma refeição substancial. E pior, há 4 luas que não tenham desafio à minha inteligência. Não podem passar sem responderem acertadamente a 3 questões. Se falharem, terei imenso prazer em vos digerir. Se acertarem, poderão passar sãos e salvos. Portanto, em aula, os alunos
juntam-se em torno de uma mesa e vão seguindo a narrativa, podendo derivar em episódios que não estão contemplados na narrativa inicial. Portanto, eles encontram sempre formas criativas de jogar, de aprender, de discutir, de comunicar uns com os outros. Os alunos adotaram desde o início, com grande interesse, este tipo de abordagem. Ao longo do semestre têm trabalhos práticos tradicionais, têm jogos, têm experiências de aprendizagem muito diversificadas. É notável assistir à forma como eles se empenham, como têm a atenção, o envolvimento completamente associado a este tipo de experiências. Para concluir, e apenas para vos deixar um pouco de umas linhas de reflexão, e olhando para trás, olhando para o percurso que me trouxe aqui, permitiu-me perceber que este tipo de experiências de aprendizagem necessitam de amadurecimento. Não é apenas abrir a caixa de Pandora e assumir a terminologia. É preciso amadurecer, experimentar, refletir, reconstruir. Apela à construção de comunidades de aprendizagem, no ensino superior em particular, de acordo com interesses comuns. Acima de tudo, apela à abertura mental para aceitar que nós próprios sejamos constantemente autodesafiados. Temos de perceber que o ensino superior pode contribuir muito mais para a aprendizagem do que apenas a aprendizagem das técnicas. Obrigado pela vossa atenção.